Continuando com nossa introdução à Spinartrópoda, o filo Onychophora é o único filo animal inteiramente terrestre, ou seja, todos os membros descritos deste filo vivem exclusivamente em ambiente terrestre, não havendo uma única espécie aquática. São comumente chamados de vermes de veludo, devido à sua aparência física. Sua textura confere uma aparência aveludada e superficialmente lembra vermes, ou talvez lagartas alongadas. O nome do filo Onychophora vem do grego antigo, onyx, que significa garras, e pheren, que significa carregar. Geralmente são pequenos, embora possam variar de meio a 15 centímetros de comprimento, e são frequentemente encontrados em florestas tropicais e outros habitats semelhantes, com vegetação densa e chuvas constantes. Eles são o menor filo de Panartrópoda, em termos de biodiversidade, e incluem cerca de 180 espécies descritas em 10 gêneros diferentes, embora possa haver muitas outras espécies ainda não descritas. São compostas por apenas duas famílias, encontradas principalmente na América Central e do Sul, Oceania e Sul da Ásia. Todos os vermes de veludo são predadores ativos que se alimentam de invertebrados, geralmente insetos, que capturam ejetando uma gosma adesiva e consomem usando mandíbulas cobertas de dentículos. Para explicar melhor os vermes de veludo, discutiremos sua anatomia externa, comportamento, habitat de distribuição e, finalmente, sua conservação. Em termos de anatomia externa, embora os onicóforos se pareçam bastante com minhocas ou lagartas ambulantes, eles não apresentam segmentação externa, exceto por seus apêndices pares. Eles possuem corpo mole e são cobertos por uma cutícula fina e flexível, que se assemelha muito à cutícula de um artrópode, exceto que nunca endurece completamente e é descamada em parte, em vez de ser de uma vez só. Todo o corpo deles, incluindo os pés curtos, é coberto por papilas sensoriais, que possuem uma cerda mecanorreceptiva na ponta e se conectam a nervos sensoriais para proporcionar a sensação de tato. Em suas cabeças, eles possuem um par de grandes antenas que também funcionam na percepção sensorial. Na base de cada antena, eles possuem um olho simples, completo com cristalino, córnea e retina, que são homólogos aos ocelos dos artrópodes. Ventralmente, a partir das antenas e dos olhos, possuem papilas orais que abrigam suas glândulas de muco, e lóbulos orais que circundam a boca, onde se encontram suas mandíbulas em forma de garras. Continuando ventralmente, os vermes de veludo possuem de 14 a 43 pares de pernas não articuladas, curtas, grossas e com garras. O número total de pares varia conforme a espécie e o indivíduo. Algumas espécies têm número fixo de patas, enquanto outras variam conforme o sexo ou o indivíduo. A anatomia interna dos onicóforos inclui sistemas respiratório, digestório, circulatório, muscular, nervoso, reprodutor e excretor, juntamente com um esqueleto hidrostático. Para respirar, os vermes de veludo usam um sistema traqueal que se conecta a todas as partes do corpo e diretamente às células individuais para a troca gasosa. O oxigênio é conduzido para dentro das células e o dióxido de carbono é liberado. Esses órgãos se conectam ao mundo exterior através de numerosas aberturas ou espiráculos. Assim como todos os membros da ordem Panartrópoda, os vermes de veludo respiram através de seus espiráculos e não pela boca. Assim como os artrópodes, os vermes de veludo possuem uma cavidade corporal conhecida como pseudoceloma ou hemociloma, que funciona como uma parte importante do sistema circulatório, e um esqueleto hidrostático que lhes proporciona sustentação por meio da pressão do fluido, já que, diferentemente dos artrópodes, os vermes de veludo não possuem um exoesqueleto rígido. A hemocele é uma cavidade corporal preenchida com um líquido semelhante ao sangue, chamada hemolinfa, na qual todos os órgãos estão imersos. É insípido e não transporta oxigênio, uma vez que o sistema traqueal já realiza essa função. Contém amebócitos que protegem contra infecções e desempenham um papel na reprodução, e nefrócitos, que absorvem toxinas e as transportam para o sistema excretor, que se esvazia através de um par de nefrídeos encontrado em cada segmento que possui pernas. Seu sistema digestivo é completo e começa com o desmembramento físico da presa usando mandíbulas e a digestão externa por meio da saliva injetada. O alimento liquefeito é sugado pela faringe e bombeado para o esôfago, chegando ao intestino, onde é decomposto por enzimas e digerido. Alimentos não digeridos passam para o reto e saem pelo ânus. O sistema muscular do verme de veludo é composto por um tecido muscular liso, dentro de seu tecido conjuntivo e uma volumosa camada de músculos longitudinais internos, revestida por músculos diagonais que se enrolam para trás
ao longo do eixo do corpo e são irrigados por finos vasos sanguíneos. Seu sistema nervoso é organizado como uma escada, com cordões nervosos ventrais pareados que percorrem todo o comprimento do corpo. Os nervos conectam o cérebro às antenas, ou tentáculos, e ligam os órgãos sensoriais, incluindo seus olhos simples, órgãos gustativos ao redor da boca e órgãos táteis por todo o corpo. Seu sistema reprodutor consiste em um grande par de gônadas que se abrem em uma abertura genital conhecida como gonóporo. Quase todas as espécies são dioicas, ou seja, os indivíduos são machos ou fêmeas, com exceção de uma única espécie, Epiperipatus inturni, na qual nunca foram observados machos, e que se reproduz por partenogênese. Uma última característica da anatomia dos vermes de veludo, que é totalmente exclusiva deles, são suas glândulas de muco. Os vermes de veludo podem expelir com força uma substância viscosa semelhante à cola pelas papilas orais, seja para se defender de predadores ou para capturar suas presas. A própria gosma é produzida no interior de suas glândulas mucosas e pode ser expelida a uma velocidade de 3 a 5 metros por segundo, a uma distância de cerca de 10 a 30 centímetros ou mais. O adesivo endurece quando está fora do corpo, prendendo a presa e confundindo os predadores. O comportamento do verme de veludo envolve alimentação, locomoção, sociabilidade e reprodução. Em termos de alimentação, os vermes de veludo são predadores de emboscada que caçam à noite, principalmente à procura de cupins, baratas, grilos e aranhas. Quando o verme de veludo encontra uma presa e a prende em sua substância adesiva de secagem rápida, ele se aproxima sorrateiramente e procura por aberturas macias em seu corpo, usando suas antenas. Perfura a presa com suas mandíbulas afiadas e injeta saliva que a mata rapidamente. O onicóforo, então, permite que a presa seja digerida enquanto ingere novamente seu próprio muco, sugando o invertebrado liquefeito com sua faringe. Seus movimentos são sempre lentos e graduais, e muitas vezes parecem arrastar-se. Eles movem as duas patas de um par em uníssono, e suas garras são usadas apenas em terrenos acidentados. Caso contrário, eles pisam nas almofadas na base das garras. Os vermes de veludo parecem ser animais um tanto sociais e algumas espécies foram encontradas vivendo em grupos sociais compostos por até 15 indivíduos. Esses grupos vivem, se deslocam e até caçam juntos, podendo ser agressivos e territoriais em relação a outros grupos. Eles parecem possuir uma forma de hierarquia social que é mantida por meio de perseguições e mordidas. Sua sociabilidade comunitária ainda está sendo estudada. Os comportamentos de acasalamento do verme de veludo ainda são considerados enigmáticos e raramente observados. As fêmeas costumam ser maiores que os machos e podem ter muitas pernas. Em muitas espécies, as fêmeas são fertilizadas apenas uma vez em toda a sua vida e armazenam o esperma em um reservatório especial, onde ele pode permanecer viável por períodos mais longos. O acasalamento é sempre interno e pode envolver um pênis verdadeiro ou o uso de amebócitos, que são transferidos do sangue da fêmea e causam a liberação de espermatozoides, os quais se movem livremente dentro da hemolinfa feminina, antes de penetrar na parede dos ovários. Algumas espécies põem ovos, enquanto outras os carregam dentro do corpo e dão à luz a filhotes vivos, e outras ainda simplesmente dão à luz filhotes vivos sem carregá-los. Foi constatado que as fêmeas dão à luz de 1 a 23 filhotes por ano, e o desenvolvimento do óvulo fertilizado até a fase adulta leva de 6 a 17 meses. A prole se desenvolve diretamente em formas em miniatura de seus pais e não possui estágio larval. Embora já tenhamos mencionado o habitat de distribuição do verme de veludo anteriormente, vale a pena dar uma segunda olhada. Onde quer que os vermes de veludo sejam encontrados, eles são sempre esparsamente distribuídos e geralmente bastante raros. São encontrados apenas em habitats tropicais e na zona temperada do hemisfério sul, onde apresentam uma distribuição circuntropical. Pouquíssimas espécies apresentam qualquer sobreposição com os usos da terra modificados pelo homem e muitas vezes necessitam de florestas tropicais bastante preservadas para sobreviver. Assim, devido a essa necessidade e restrição de habitat, os vermes de veludo são frequentemente estudados em termos de conservação ecológica. O estado de conservação de cada espécie é difícil de avaliar devido à falta de dados confiáveis, ao seu comportamento noturno, às baixas densidades populacionais e à relativa fragilidade. Em 2023, das 11 espécies de vermes de veludo avaliadas pela IUCN, 3 estavam criticamente em perigo, 2 estavam em perigo, 4 eram vulneráveis, uma estava quase ameaçada e uma não possuía dados suficientes. É provável que a grande maioria, ou talvez até mesmo todas as espécies de vermes de veludo, estejam em declínio em todo o mundo, à medida que seus habitats naturais são ainda mais reduzidos.
Esperemos que isto não signifique a sua extinção. E com essa triste conclusão, resumimos o que aconteceu com os vermes de veludo. Vamos em frente e explorar o maior e mais diverso filo animal de todos, os artrópodes.